bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciar os estudos de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre um resumo teórico do móvel das ações humanas no item 872. Ali nós selecionamos algumas falas do resumo feito por Kardec para a nossa reflexão. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, neste resumo, Kardec inicia dizendo que o homem, ele não está sujeito a uma fatalidade. Ele não está determinado a agir desta ou daquela maneira. Ele vai ter liberdade de agir conforme o seu entendimento. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, ele pode escolher antes de encarnar. Todos nós programamos a nossa encarnação junto com os nossos mentores, que avalizam esta encarnação e nos acompanham e nos ajudam a passar pelas provações que temos que passar. Mas nós ajudamos a escolher o tipo de provação. Então a gente pode pensar assim, mas por que eu vou escolher uma prova tão ruim? Por que eu vou escolher sofrer? É pelo peso da culpa que carregamos, porque quando chegamos no plano espiritual, nós nos lembramos de todos os erros que cometemos. E nós vamos nos sentir muito culpados, sim. E pedimos, ao voltar à Terra, determinadas provações, como, por exemplo, de vir num ambiente que possa levar à violência, que possa levar ao crime, como um teste, como uma provação, mas a escolha vai ser nossa. Continua Kardec, assim o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Então, antes de reencarnarmos, nós escolhemos as provações pelas quais iremos passar. E quando estamos aqui na Terra encarnados, nós vamos escolher a maneira por que vamos passar por essas provações. Se resignadamente, ou se nos revoltamos, se ficamos indignados, se não aceitamos, esquecemos as dificuldades que passamos para chegar até aqui e não valorizamos a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui na Terra encarnados. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela terá êxito nesse combate quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la. Então, a nossa educação aqui na Terra ainda está muito no nível da matéria. Mas na medida em que o homem for evoluindo, a educação moral, ela vai se unir. A educação espiritual, ela vai se unir, vai se integrar à educação que é dada nas nossas escolas. Então, além do conhecimento intelectual, nós teremos o conhecimento e a valorização da educação moral do ser humano. Desprendido da matéria, no estado de erraticidade, que é este período entre uma encarnação e outra, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Nessas escolhas, ele vai ter a liberdade de escolher mesmo, de ver como é que vai ser a sua futura encarnação com os seus mentores espirituais. Isso quando ele está na erraticidade antes de encarnar. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos.
Vejam como é importante nós estarmos sempre em comunhão com os espíritos, mas em comunhão no sentido de buscarmos através da oração o amparo, os recursos espirituais, não querendo saber o que vai nos acontecer, confiando, nos entregando nas mãos de Deus, porque com certeza nós seremos ajudados para passar por essas provações. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. É o livre-arbítrio, é o entendimento do livre-arbítrio que nos faz aceitar as consequências daquilo que plantamos. Porque a vida é uma semeadura. Nós estamos semeando todos os dias. Agora, o que nós vamos colher vai ser de acordo com aquilo que nós semeamos. Isso nós precisamos ter em mente. Nós temos a liberdade de agir, mas com certeza colheremos aquilo que semearmos. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física. Então não tem desculpa. Não adianta o ser ficar rebelde, se tornar materialista, negar a Deus, se afastar de Deus, descumprindo suas leis morais e viver uma vida material só para o seu prazer, só para o seu deleite. Vai chegar um momento em que o vazio existencial vai bater a nossa porta e a pessoa vai entender que aquele caminho que ele estava trilhando não é o caminho que vai lhe trazer felicidade. Isso geralmente vem na hora do desencarne ou com a velhice. Nós vamos percebendo, como ser humanos, nós vamos percebendo o que tem realmente valor para a nossa vida espiritual e vamos percebendo também o tempo que nós perdemos. Agora, desencarnarmos, irmos para o plano espiritual é uma coisa. Retornarmos vai ser muito pouquinho mais difícil, porque ninguém mais quer ter filhos atualmente, não é? Então nós temos que valorizar a nossa vida aqui e agora. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida. Então, a fatalidade, como as pessoas entendem, é aquilo vai acontecer. Qualquer que seja a importância dele, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, vai acontecer fatalmente. Se tal fosse a ordem das coisas, se isso realmente acontecesse, o homem seria como uma máquina sem vontade, o que não é o caso. O homem é cheio de vontades, é cheio de liberdade, ele pode escolher o que ele vai realizar na sua vida. De que lhe serviria a inteligência se estivesse invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Então, para que ele seria, como é que ele desenvolveria a sua inteligência? Porque é nas dificuldades que nós vamos desenvolvendo a inteligência, que nós vamos aprendendo a ter resiliência, a coragem, força, determinação para passarmos pelas dificuldades, aprendermos como lidar com os desafios da vida. Semelhante doutrina, quer dizer, se isso fosse verdade, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade. Então, o homem não seria responsável pelos seus atos se tudo fosse fatalidade. Se o destino estivesse todo desenhado de forma que ele não pudesse, não tivesse opção de escolher. Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, essa lei da fatalidade, ela vai contra a lei do progresso, que faz com que o ser humano possa progredir através das suas escolhas, desenvolvendo as suas aptidões, desenvolvendo a sua inteligência. A fatalidade existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, de acordo com aquilo que ele escolheu, determinadas provações, determinadas escolhas ou até mesmo missões, aquilo torna-se como que uma fatalidade para ele. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. É como se nós atraíssemos
aquilo que vai nos acontecer, de acordo com a nossa maneira de agir, maneira de pensar, com aquilo que nós exteriorizamos, nós atraímos as coisas boas ou ruins que estiverem no nosso caminho. Até mesmo uma aprovação que temos que passar. Se nós a passamos com resignação, com coragem, com determinação, com ação, com certeza essa aprovação ela vai ser minimizada, a dor, o sofrimento vai ser minimizado. Agora, se nós nos estagnamos no medo, na dor, no sofrimento, vai aumentar muito, porque a nossa conduta perante aquilo que nós temos que passar vai influenciar diretamente na maneira como nós vamos passar. E Kardec continua, a fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, essas escolhas das provações, do tipo de provação, é em relação às coisas materiais, à vida material. Com relação às escolhas morais, não há fatalidade. Por quê? Porque cada um vai escolher a maneira como vai passar pela vida, a maneira como vai passar pelas dificuldades, a maneira como vai passar pelas provações e pelas expiações. Cada um de nós faz essas escolhas todos os dias. Ao acordarmos, nós vamos escolher como vamos passar aquele dia. Começamos o dia com uma oração, começamos um dia em sintonia com o plano espiritual. No decorrer do dia, estamos com o pensamento voltado para Deus, estamos buscando sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes com os que estiverem à nossa volta. Vai depender, então, da maneira como nós vamos fazer essas escolhas em relação às provações morais. Na morte é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que deve lhe interromper o curso. Então é em relação à morte que nós vamos encontrar a fatalidade. Porque este momento da morte, o gênero da morte, o tempo da morte, já foi pré-determinado no plano espiritual antes de nós encarnarmos. Daí, então, nós vamos encontrar a fatalidade, a lei da fatalidade que está descrito, está destinado para nós o nosso momento e o tipo de morte que vamos passar. A doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e se lhe diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada ele diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então, o que a doutrina espírita vem nos ensinar? Que nós temos condições de vencer as influências negativas, de vencer o mal que está espalhado pelo mundo ainda assim. E que se nós não vigiarmos, nós vamos sintonizar com este mal, porque temos ainda no nosso inconsciente muita sombra, muita violência, muitas coisas a serem trabalhadas e que facilmente se sintonizam, se afinizam com este mal que está espalhado ainda pelo mundo. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Então, culparmos os espíritos por causa das nossas escolhas ou porque agimos de determinada forma, isso nós não vamos poder fazer. Porque os espíritos nos influenciam, sim, muito mais do que nós imaginamos. Porém, a escolha de aceitar ou não essa influência é nossa, inteiramente nossa. Ninguém está sem condições de escolher. Nós temos perfeitas condições. Então, antes que este processo de influenciação se agrave, tornando-se uma obsessão séria, nós devemos, neste momento de assédio espiritual, neste momento de influências espirituais negativas, cortar esses laços. E como é que nós vamos conseguir isso? Mediante as nossas atitudes, no nosso dia a dia, mediante a busca da religião, a busca de Deus, a busca da casa espírita no nosso caso, buscando sempre a conexão
com o plano espiritual superior. Aí nós vamos ter forças para resistir a esse mal. Pode, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a existência dos bons espíritos. E aí sim eles irão nos ajudar, com certeza, porque nós estaremos abertos a eles. Ele deixa de ser simples máquina atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Então nós vamos ter a liberdade de escolher. Nós não somos máquina, nós podemos escolher sim. Temos sempre alguém querendo nos ajudar, querendo nos intuir coisas boas. E aqueles que também têm o assédio espiritual querendo nos levar para um caminho que não vai ser tão bom para nós. Mas nós podemos escolher entre esses dois caminhos. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições. Então nós estamos aqui para lutar, para aprender sim. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Isso é importante. Nós entendemos que na medida em que nós buscamos essa comunhão com o plano espiritual, essa força espiritual, nós vamos adquirindo essa força em nós e nós vamos mais facilmente resistindo ao mal. Isso para qualquer coisa, para largar um vício, mudar comportamentos, é um exercício que vai nos levando cada vez mais a nos fortalecer, a nos determinar e ainda que caiamos várias vezes, nós vamos levantar e continuar essa caminhada. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. E aí os maus espíritos realmente se afastam, quando eles encontram a determinação e a força moral no ser. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Então, o nosso mundo está em transição, sim, nós sabemos disso, porém, nós ainda temos uma grande quantidade de espíritos perversos que se comprazem no mal, aqui, ainda na Terra, porque Deus acolhe a todos e a todos quer dar oportunidade de redenção, oportunidade de se refazerem, de se arrependerem dos seus erros, de quererem recomeçar. Então, somente aqueles que são rebeldes, que não querem se modificar, irão ser conduzidos para outros orbes, para seu aprendizado. Mas até que isso aconteça, o que nós estamos vendo parece uma grande bagunça, parece uma grande violência, parece que o mal tomou conta de tudo. Mas isto não é verdade. Deus continua no leme, Jesus, e esta pleiade de espíritos maravilhosos que nos envolve com seu carinho, com seu amparo, com seu amor, estão em todos os cantos da terra, em todos os setores de trabalho da humanidade. E é essa certeza, essa convicção, essa fé que nós precisamos desenvolver dentro de nós para sermos instrumentos úteis a Deus enquanto ainda estamos aqui na terra. Arregaçarmos nossas mangas, trabalharmos, nos desenvolvermos e enfrentarmos a dor, o sofrimento, as dificuldades da vida com menos egoísmo, pensando menos na nossa dor, olhando mais para o lado e buscando servir ao nosso semelhante. Dessa forma, com certeza, nós conseguiremos passar com muito mais sintonia com o plano espiritual superior. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.